Na Bíblia, há dois gêmeos proféticos. Esses gêmeos proféticos são os livros de Daniel e Apocalipse. Será que o relógio já bateu a hora? Será que estamos vivendo no tempo do julgamento? Será que os destinos de toda a raça humana, aqueles que morreram em tempos passados, estão sendo selados agora? Será que nossas escolhas de hoje estão selando o nosso destino eterno agora? O livro de Apocalipse anuncia, para antes da vinda de Cristo, que é chegada a hora de seu juízo. Mas Apocalipse não nos revela quando esse julgamento começa. Não, a Bíblia não profetizou quando Cristo virá. Mas a Bíblia profetizou uma data quando o julgamento de Deus começaria no céu antes de sua vinda. Na verdade, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse devem ser estudados juntos. Apocalipse diz é chegada a hora de seu juízo, mas Daniel nos ajuda a saber quando isto se cumpre. Será que estamos vivendo agora um momento especial da história da Terra? Será que estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo? Noé pregou durante 120 anos e então veio o dilúvio, mas o julgamento ficou suspenso sobre a raça humana. O livro de Daniel diz isso. Daniel 12, versículo 14: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, Daniel deveria selar este livro profético até que época? Até o que, pessoal? Até que tempo? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O conhecimento geral no mundo certamente se multiplicou, mas logo antes do fim dos tempos, o conhecimento das profecias aumentaria. Ao vir a estas reuniões, você está vivendo o cumprimento desta profecia. Deus revela a esta geração o conhecimento de Daniel, o conhecimento do Apocalipse, que outras gerações não puderam entender ou compreender. Então, de fato, o conhecimento sobre as profecias de Daniel está se multiplicando. Mas espere, o que dizer deste juízo? É chegada a hora de seu juízo. Onde este julgamento, onde aconteceria o juízo final? Venha comigo ao centro cósmico do universo. Venha comigo e aproxime-se do trono de Deus. A Bíblia diz: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam. Então a Bíblia continua: e miríades de miríades estavam diante dele. Este deve ser um evento magnífico, deve ser um evento fantástico, deve ser um evento que prende a atenção do universo inteiro. Pensem quão importante, em quão vital é este evento, um evento de significado esmagador na sala real do universo. 10.000 vezes 10.000 anjos estão ao redor do trono de Deus. E a Bíblia diz que o tribunal celestial assentou-se. A suprema corte do universo assenta-se. Isto é o julgamento. Isto sela os destinos de toda a raça humana. E abriram-se os livros. Quando ocorreria este julgamento? Ocorre no céu. Daniel 7 não nos diz a época em que começa. Bem, vejamos Daniel 8. Quando seriam todas as pendências acertadas no céu? Quando seria o santuário celestial purificado de todos os pecados do planeta? Quando seria a poluição do pecado erradicada de todo o universo? A Bíblia diz em Daniel 8, versículo 14: e ele me disse... Gostariam de ler comigo, por favor? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele diz 2.300 dias, e então o santuário será purificado. Já passaram-se bem mais do que 2.300 dias desde o tempo de Daniel. Gostaria de saber o que significa. Está falando sobre o julgamento, falando de purificação, está falando da erradicação final do pecado. Algumas traduções da Bíblia dizem o santuário será restaurado. Alguns dizem o santuário será colocado em seu lugar de direito. Em outras palavras,
Ao final dos 2300 dias proféticos, Deus resolveria todos os eventos do universo. O nome de Deus seria honrado, o caráter de Deus seria vindicado. Deus revelaria perante todo o universo que Satanás está errado, revelaria perante todo o universo o seu amor, sua misericórdia. E no julgamento, os seres humanos seriam a evidência de que Deus é justo, evidência de que Deus é amor, evidência de que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. Em cada vida que viesse perante o tribunal de Deus, seria demonstrado que nada mais poderia ter sido feito para salvar aquela pessoa, que Deus fez tudo o que era possível para salvar aquela pessoa. Ao final dos 2300 dias proféticos, em seu julgamento, o próprio Deus revelaria que as pessoas que se perderam-se por suas próprias ações, suas escolhas e suas decisões. O que é a purificação do templo? O que isso significa? O que significou para Daniel quando ele ouviu aquela expressão? Daniel era judeu. O que a experiência de purificação do santuário significava para Daniel? Para nós soa um pouco estranho. No Velho Testamento, Deus disse a Israel e a Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Deus ordenou que Israel construísse um tabernáculo. Eles o fizeram. Aquele santuário era dividido em 3 partes. Havia um pátio externo e o tabernáculo em si era uma tenda. No pátio externo eram oferecidos sacrifícios de animais. Se um indivíduo pecasse, deveria trazer o animal para ser sacrificado. Quando o animal era imolado no pátio externo, o sacerdote levava o sangue para a tenda e o aspergia diante do lugar do Santíssimo. Naquela tenda havia 2 ambientes, um chamado lugar santo e outro lugar santíssimo. O sangue era aspergido no lugar santo, diante da lei de Deus. Uma vez por ano era feita a purificação do santuário. Vamos caminhar pelo santuário juntos. Venha comigo até o sopé do Monte Sinai. Vamos caminhar por este santuário juntos. Usei algumas cordas para ilustrar o santuário. O tabernáculo era uma tenda. No pátio havia um altar. Os cordeiros eram imolados neste altar. Se o indivíduo pecasse, traria seu cordeiro para o lado do altar. O pecador pegaria sua faca e a enterraria bem no meio do coração do cordeiro. O sangue que jorrava representava o sangue de Jesus que verteu. O cordeiro então seria tomado e colocado em cima do altar. A maior parte do seu corpo era queimada e seu sangue escorria pelo altar. Parte deste sangue era então levado ao tabernáculo. No caminho para o tabernáculo, o sacerdote passava pela pia, onde lavava suas mãos. Então o sacerdote entrava no tabernáculo e, ao entrar neste tabernáculo, o santuário em forma de tenda, havia um candelabro. Aquele candelabro representava Jesus Cristo como a luz de nossas vidas, que ilumina toda a escuridão. Além do candelabro, havia uma mesa onde ficavam os pães da proposição. Representava Cristo, o pão da vida, aquele que alimenta a nossa vida. Então havia um altar de incenso, que representa a maravilhosa vida perfeita de Cristo em sua justiça subindo ao céu. Quando alguém pecava, o sangue era aspergido aos chifres daquele altar. No outro cômodo ficava a arca do concerto e a lei de Deus. Uma vez por ano, o sacerdote judeu entrava neste lugar. Ele levantava as mãos perante a lei de Deus para purificar Israel de todos os seus pecados. Este era o dia do julgamento final. Todo o povo de Israel reunia-se ao redor do tabernáculo para confessar seus pecados. Portanto, uma vez por ano, o sumo sacerdote judeu tinha trabalho especial a realizar. Ao final do ciclo religioso do ano judeu, que era chamado purificação do templo. O que a purificação do santuário simbolizava para os judeus? A purificação do santuário era o dia do julgamento para Israel. E como acontecia no fim de seu ciclo religioso, representava o julgamento final da raça humana. Sendo assim, quando Daniel disse: até 2300 dias e o santuário será purificado,
estava falando de um santuário no céu, estava falando de um julgamento no universo para purificar a terra do pecado. Estava falando do selamento final dos destinos da humanidade.